Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Frequentemente, além de falar de coisas ligadas à psicopatologia em si, ou seja, à própria clínica, mas tem um aspecto que sempre eu estou voltando a ele aqui, que é o aspecto do preconceito. A palavra preconceito significa algo que vem antes do conceito. Conceito é tudo aquilo que nós sabemos sobre alguma coisa, ou seja, qual é o conceito de poltrona, como essa que eu estou sentado, essa aqui atrás de mim também. É algo com a que a pessoa sente que tem braço e tem encosto. Isso é o conceito da palavra poltrona. Preconceito é algo que a pessoa sabe ou pensa que sabe, mas sem ter verdadeiramente o conceito nas mãos dele. Então é algo que é antes do raciocínio, é pré-conceitual. Em inglês, preconceito é prejudice, que ao pé da letra significa um pré-julgamento. Então o preconceito traduz muito mais uma opinião do que propriamente um conceito. O conceito é verificável, a opinião é pessoal. No caso do preconceito, como ele é compartilhado, então mesmo o paciente sendo vítima psiquiátrico, sendo vítima de preconceito, ele também tem os mesmos preconceitos que os outros têm em relação a ele. Ele próprio em relação a si, ele tem os mesmos preconceitos, já que nós somos sempre o outro do nosso outro. Então, se as pessoas têm uma visão preconceituosa sobre algo nosso, muitas vezes nós próprios temos a mesma visão, porque se nós estivéssemos olhando o outro, teríamos aquele mesmo ponto de vista preconceituoso. Aliás, a palavra preconceitual talvez caiba melhor, porque é antes do conceito mesmo. E no caso da psiquiatria, isso me veio à tona por causa de uma pessoa que não é paciente psiquiátrica, mas se tornou portadora de uma doença. E essa doença sempre implicou na história da humanidade um certo afastamento das pessoas. E aí, um determinado dia, essa pessoa termina o tratamento e diz que um abraço que eu havia dado nela em um determinado momento havia sido a coisa mais importante para ela baixar a guarda dela em relação ao próprio sentimento preconceituoso que ela tinha em relação a si. Aliás, há duas doenças na história da humanidade que guardam uma mesma relação com a patologia psiquiátrica. A hanseníase, antigamente chamada de lepra, a tuberculose e os problemas psiquiátricos, a chamada loucura, como um termo coletivo. Todas essas três categorias, todas essas três patologias, a lepra, a hanseníase e a tuberculose, e os problemas psiquiátricos, elas têm uma história bastante similar. Os primeiros momentos de tratamento, como não há tratamento, como não havia tratamento para a hanseníase, havia um enorme medo de se pegar algo que excluía as pessoas do convívio, já que a exclusão era o que era recomendado para tratar os hansenianos. As pessoas com diagnóstico de tuberculose, antes do surgimento dos primeiros antibióticos na década de 40, elas eram excluídas da sociedade em direção a hospitais de tísica, que era o nome que se usava para a tuberculose pulmonar, que eram similar aos leprosários ditos antigos, ou seja, unidades apenas de aguardar a evolução da pessoa, já que não havia uma intervenção. Na história da humanidade, a hanseníase
demorou muito tempo para passar a ser algo tratável, só no segunda metade do século XX é que ela começou a ser tratada. A tuberculose, até a segunda metade do século XX, ela não tinha medicações efetivas, e o tratamento que existia era a exclusão da pessoa do convívio dos outros. Daí porque o temor que os outros tinham, que as pessoas tinham, de pegar essas doenças, usando a terminologia popular, de pegar essas doenças que levavam à exclusão, a mesma coisa aconteceu com as patologias psiquiátricas. As medicações psiquiátricas, o tratamento um pouco mais efetivo psiquiátrico, começa a surgir no início do século XX. Então, até o século XX, não havia nada de intervenção específica para a psiquiatria. O que havia era a exclusão, ou seja, os manicômios. Mania, a palavra mania em grego significa loucura. Em psiquiatria passou a ter conotação da euforia patológica do transtorno bipolar, mas em grego, mania é loucura. Então, o manicômio, como é um lugar que recolhe pessoas, nosocômio, lugar onde guarda a doença, que é o hospital. Então, manicômio é um lugar de doido. Então, o manicômio, o leprosário e as unidades de internação da tuberculose no século XX, elas tinham a mesma função. Não havia um tratamento específico, havia a exclusão das pessoas. No caso da psiquiatria, e se nós observarmos, também as estruturas arquitetônicas nas quais se tratava ou se guardava as pessoas excluídas por essas três patologias, elas sempre ficaram fora do centro urbano. E com o progresso da civilidade, com o avançar do progresso econômico, em que as habitações vão ocupando espaços, os leprosários, as unidades de tratamento de tuberculose, de hospitalares, de recolhimento de tuberculose. Se vocês lembrarem, pegaram um poema de Manuel Bandeira, muitos grandes escritores brasileiros foram tuberculosos que ficaram lá em Campos de Jordão, porque o tratamento era universalmente ir para um lugar onde fosse frio e seco. Ou um poema de Manuel Bandeira, que eu vou ler mais adiante, chamado pneumotórax, que é um procedimento cirúrgico para imobilizar o pulmão, para que aquele pulmão afetado deixasse de funcionar e não ocupasse, não interferisse no resto do organismo. Esse poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, inúmeras pessoas ficaram internadas lá porque não tinha outra alternativa naquela época. Psiquiatria é a mesma coisa. Os hospitais psiquiátricos eram sempre em regiões distantes da cidade, do centro da cidade, e à medida em que o avanço econômico vai ocupando espaços, esses três hospitais vão recolhendo, vão se afastando cada vez mais. Até que, na segunda metade do século XX, a hanseníase passa a ser uma doença absolutamente tratável, não tem mais aquela conotação pejorativa, destrutiva e ameaçadora que tinha durante toda a humanidade, toda a história da humanidade, a hanseníase, a época chamada de lepra, tinha. A tuberculose ainda guarda, e aí eu me lembro dessa pessoa que ainda hoje, no século XXI, guardava a mesma sensação de exclusão por ter uma patologia que, a partir do momento que se começa o tratamento, ela deixa de ser contaminante. Não se precisa excluir mais pessoas por terem tuberculose ou hanseníase. Há tratamento para isso. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, nós chegamos à psiquiatria. Durante muito tempo, a psiquiatria funcionou dentro da mesma lógica. Como não havia tratamento, havia locais onde se guardavam pessoas e deixar a evolução natural cumprir seu rito. Aparecem as primeiras coisas em psiquiatria no século XX, início do século XX. Ainda tratamentos que hoje nós consideramos bastante rudimentares, mas são os primeiros que começam a dar alguma noção de que é possível se interferir na evolução
do problema psiquiátrico. Então aparecem algumas que hoje, como eu disse, olhando para trás com os olhos de hoje, parecem procedimentos bastante criticáveis, mas à época era uma evolução. E uma coisa importante para nós avaliarmos sempre a evolução científica é procurarmos olhar com o olhar da época, não com o olhar de hoje. Se nós olharmos hoje o tratamento que se usava durante toda a Idade Média até o século XIX de sangria, né? Retirar sangue da pessoa para tratar inúmeras coisas, hoje parece algo absolutamente sem sentido, mas na época fazia sentido. Então na psiquiatria a mesma coisa. O primeiro remédio psiquiátrico por via oral que tinha ação efetiva sobre algumas patologias psiquiátricas aparece em 1952, 53. Um remédio para esquizofrenia. O primeiro remédio para a depressão aparece em torno de 1959, 60. Então, o primeiro tranquilizante que tem ação tranquilizante que nós conhecemos hoje, o primeiro surge na década de 60, por volta de 63, 64. E desses remédios iniciais são os que nós usamos hoje, a grande maioria são desenvolvimentos e aperfeiçoamentos desses primeiros. Mas a lógica que governou a hanseníase e governou a tuberculose também rege a psiquiatria. A internação como o único elemento de tratamento, porque não era tratamento, era apenas armazenar pessoas em locais, porque não tinha tratamento para hanseníase, não tinha tratamento para tuberculose, não tinha tratamento para os distúrbios psiquiátricos. Hoje, as unidades hospitalares que tratam de psiquiatria não têm como objetivo apenas o recolhimento, o depositamento, o depósito de pessoas ali. Quando é que hoje se interna uma pessoa com tuberculose, por exemplo? Quando uma evolução ruim da doença exige um tratamento mais específico, mais especializado. 90%, ou sei lá, não sou pneumologista, mas 90% ou 95% das pessoas é tratamento ambulatorial da tuberculose. Mas eventualmente uma pessoa precisaria ir para um hospital para fazer um tratamento que não se poderia fazer em casa. Na hanseníase, acredito que seja a mesma coisa, 90% de algumas formas podem ser tratadas ambulatorialmente. Em psiquiatria, novamente, o raciocínio se aplica. A grande parte dos tratamentos psiquiátricos hoje são em regime ambulatorial e, no máximo, em hospitais dias, em que a pessoa vai de manhã e volta no final da tarde. Mas, eventualmente, como em tudo em medicina, pode haver casos que saiam dessa norma. Daí porque nós precisamos de unidades que também tratam dessas complicações, ou seja, em que a intervenção precise ser um pouco mais efetiva, um pouco mais especializada ou um pouco mais direcionada, ou para a proteção da pessoa, como acontece com o risco de suicídio. Pacientes com transtorno bipolar ou outras patologias psiquiátricas com risco de suicídio caracterizado, a internação passa a ser um elemento de proteção a ele. Pessoas com quadros psicóticos extremamente graves que não conseguem ser tratadas em regime ambulatorial podem precisar de unidades de internação, tal como no resto da medicina. Não se esqueçam que psiquiatria é parte da medicina. Por ser parte da medicina, nós temos cada vez mais tratamentos que são ambulatoriais, mas eventualmente nós precisamos de alguma intervenção com internação. Para quê? Para uma intervenção mais efetiva sobre aquilo. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês. Tchau.